se pode observar, nós estamos tratando diversos textos da Palavra de Deus que têm a ver com o presbiterato. Um dos textos mais preciosos das Escrituras quanto ao trabalho pastoral do presbítero é aquele que nós encontramos na carta de Tiago, quando ele dá uma orientação aos presbíteros. Ele diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, conforme está registrado lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 14, a parte A. O autor da epístola de Tiago é Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1, versículo 19. Este é o mesmo Tiago mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 18. Juntamente com Pedro e João, Tiago é um dos líderes mais proeminentes e respeitados na igreja de Jerusalém. Tiago, um mestre, professor como seu irmão, endereça a sua carta às 12 tribos que estavam dispersas. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Parece que o melhor entendimento quanto a esta afirmação é que Tiago estava escrevendo aos crentes judeus que viviam fora da Palestina. Esses judeus cristãos estavam espalhados por causa da perseguição que lhes fora imposta. Isto nós encontramos em Atos capítulo 11, versículo 19, e acabaram formando congregações cristãs locais, conforme nos revela Tiago capítulo 2, versículo 2 e 5, versículo 14. O que interessa particularmente no presente estudo é saber que estas comunidades cristãs, compostas de judeus, tinham presbíteros. Se considerarmos o fato de que esta carta de Tiago foi escrita por volta dos anos 45 a 48 depois de Cristo, então Tiago escreve o primeiro documento conhecido onde se mencionam presbíteros da igreja cristã. De acordo com Tiago, os presbíteros deveriam ser chamados nos momentos de enfermidades, para que estes orassem e ungissem com óleo. Escrevendo num estilo que é muito peculiar a Tiago, numa forma de sermão, Tiago afirma o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros para serdes curados. Tiago, capítulo 5, verso 13 a 15. A carta de Tiago começa e termina com oração. Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 7, capítulo 5, versículo 13 a 18. Ele insiste que a oração do crente é uma das soluções primárias para as lutas e adversidades da vida. Tiago declara que a oração de um homem justo alcança muito por sua eficácia. Ou como um comentador traduziu, a oração de um homem justo é muito poderosa em suas operações. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Assim, para todas as aflições e alegrias da vida, Tiago prescreve oração e louvor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. E esta terceira categoria, os enfermos, os doentes, sobre os quais Tiago prescreve nos versículos 14 de sua parte B até o versículo 16, estão ali incluídos. Enfermidades é um tipo de sofrimento, que frequentemente requer ajuda e oração de outros. Nesta passagem, Tiago tem em mente aqueles crentes que estão de cama,
cujas condições requerem orações específicas e um atendimento particular, a ponto dos presbíteros precisarem ser chamados, por não haver condições dos doentes irem até eles. Por isso, ele orienta que o enfermo, ou quem cuida deste, mande chamar os presbíteros da igreja. O pregador puritano Thomas Manton nos lembra que os crentes em Cristo não estão imunes a doenças, nem menos do que qualquer outra aflição. Aqueles que são amados de Deus, ainda assim, compartilham das misérias do momento presente. Quando um filho de Deus está debilitado por enfermidades, Tiago instrui a este ou a esta a tomar a iniciativa de chamar pelos presbíteros da igreja. O verbo chamar está no aoristo imperativo, que mostra uma ação urgente. Alguns crentes não chamam os presbíteros por suas dúvidas quanto ao poder de Deus em curar os enfermos. Outros não o fazem porque não sabem a situação em que vivem em pecado ou rebelião contra Deus. Por exemplo, o rei Asa, irado contra Deus, não buscou o perdão de Deus ou a cura quando veio a ficar doente. Pelo contrário, ele consultou somente os médicos. No 39º ano de seu reinado, diz as Escrituras, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos, conforme está registrado no livro das Crônicas, capítulo 16, verso 12. A principal razão por que os crentes não chamam os presbíteros quando se encontram doentes é porque nunca lhes foi ensinado que devem fazê-lo. A grande maioria dos crentes nunca viu isto ocorrer. Dr. Simon Kistemaker, que foi meu professor de teologia, coautor da série de comentários do Novo Testamento, declara, sem medo de estar fazendo um falso juízo, a prática de se chamar os presbíteros da igreja para orarem sobre os enfermos pertence a eras passadas. Tiago especifica que os doentes devem chamar os presbíteros da igreja, não os diáconos, ou os amigos, ou os operadores de milagres. Ele entende que todas as igrejas locais devem ter um corpo de oficiais reconhecidos, de presbíteros. É também digno de nota que é requerida uma pluralidade de presbíteros, não um determinado presbítero em particular. Da mesma forma que os presbíteros governam conjuntamente, eles visitam e oram pelos enfermos conjuntamente. Tiago afirma que não menos do que 2 presentes ao lado da cama, do leito da pessoa doente. Este ponto importante, que frequentemente é esquecido ou ignorado por razões várias, é um elemento essencial da instrução bíblica. Os presbíteros da igreja devem ser chamados para estar ao lado do leito do enfermo, não porque tenham eles um dom particular de cura, mas porque eles são oficiais, representantes da igreja, cuja tarefa é pastorear o rebanho. Visitar os enfermos e orar pedindo a cura destes é uma das tarefas daqueles que pastoreiam. Por exemplo, Ezequiel denunciou os pastores de Israel porque eles, numa atitude de indiferença, se recusaram a cuidar dos enfermos. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes. É o juízo do profeta Ezequiel no capítulo de número 35, como também do profeta Zacarias no capítulo 11, verso 16. Todo presbítero que exerce dignamente o pastoreio da igreja,